Saudações, galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao Desvendando a Ciência. Eu sou Isaquiel Eugênio e hoje vamos dar continuidade com a resolução da ficha 2 de Física 2, por sinal. Então, para você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, dê um like e não te esqueças de partilhar com os teus amigos, porque afinal, vídeos novos são publicados aqui semanalmente. Beleza? Então, vamos aqui dar segmento a esta resolução. Espero que desse lado prestes bastante atenção, pois é uma resolução um pouco turbulenta acima do habitual, pois estamos aqui a tentar comprimir o máximo que a gente puder do tempo, está bem? Ok, temos aqui a primeira questão. Número 3 diz: determina a distribuição do campo elétrico originado por um disco plano de raio R carregado uniformemente com densidade superficial, não é, ao longo do eixo que atravessa perpendicularmente o centro do disco. Ok. Aqui primeiro precisamos entender que temos um disco, não é? Vamos lá apresentar aqui, temos um disco. Neste disco é tal que há um eixo que passa mais ou menos pelo centro, perpendicularmente, aliás, pelo centro e tal. E nós queremos aí determinar a distribuição do campo elétrico originado por este disco, não é? Então diz que aqui ele tem um raio R. Para tal, nós precisamos entender o seguinte, que para a gente calcular o campo elétrico disto, uma vez que aqui a distribuição da carga, não é, ela é superficial, conseguimos perceber que a única forma da gente poder calcular o campo é procurando integrar ou ok, a questão número 3 diz, determine a distribuição do campo elétrico originado por um disco plano. A questão número 3 diz, determine a distribuição do campo elétrico originado por um disco plano de raio R carregado uniformemente com densidade superficial ao longo do eixo que atravessa perpendicularmente o centro do disco. Muito bem, vamos lá desenhar aqui o disco e ver o que acontece. Temos aqui o disco, não é? Não, deixa-me desenhar muito bem isto, não podemos despachar. Ok, temos aqui este disco, não é? Então, sobre ele, vemos que há um eixo que atravessa perpendicularmente este disco, mais ou menos até aqui. E nós queremos estudar, até um certo ponto, aqui, o campo elétrico originado por este disco, com uma certa densidade superficial. Para a gente calcular o campo elétrico, primeiro precisamos extrair algum elemento. E o único elemento mais próximo que nós vemos, uma vez que sobre este disco, não é, a gente vê que ele é de raio R. Então estamos a dizer que esta distância do centro até a borda ou a esta extremidade, temos aqui um raio R. E nós queremos ao certo procurar algum elemento. E nós vamos procurar desenhar, ou seja, vamos procurar extrair alguma coisa próxima a este disco, que no caso deverá ser um anel. Ou seja, temos aqui um anel, não é? Passando mais ou menos por aqui, este é o anel. Então a gente vê que o novo raio, não é, deste anel, teremos aqui do centro até a esta extremidade aqui um certo raio que podemos chamar de A. Estamos juntos? O que quer dizer que esta, não é, espessura aqui podemos chamar de DA. É o elemento que nós estamos a extrair deste disco. O que quer dizer que sobre este ponto aqui teremos ali exatamente mais ou menos por aqui, teremos aqui exatamente, vamos considerar que está aqui, desenhei mal, mas pronto, vamos considerar que esteja aqui. Então, sobre este ponto teremos aqui, portanto, o campo elétrico elementar, ou seja, elemento do campo elétrico. Estamos juntos? O que quer dizer que sobre este ponto aqui, nós temos aqui o ângulo θ. O que quer dizer que também neste lado teremos aqui o ângulo θ. De tal forma que, se formos a projetar este elemento aqui do campo elétrico, teremos aqui elemento do campo elétrico em função a este eixo, que nós podemos chamar de X. Não é? Então temos aqui o elemento do campo elétrico em X. Chegado até aqui, nós percebemos que este lado, que é a hipotenusa, vemos que é a soma dos dois catetos ao quadrado, que quer dizer que ficamos com o x ao quadrado mais o a ao quadrado, tudo isto sob o sinal da raiz. Não é? Escrever bem isto. Ok, fica mais ou menos assim. A raiz, mais ou menos isto. Estamos juntos? E aqui o que a gente consegue ver é que temos ali uma distribuição superficial, que quer dizer que a distribuição superficial será a carga sobre ali o π raio ao quadrado. Estamos juntos? O que quer dizer que este elemento aqui do campo elétrico será definido por, não é, dE como sendo igual a carga elementar sobre, aqui a gente vê que teremos exatamente 4π ε0
não é? Vezes o raio ao quadrado. Raio ao quadrado. Uma vez que o raio nós vimos ali que vale-nos exatamente a raiz de x ao quadrado mais o a ao quadrado. Estamos juntos? Exato. Então, chegado a este ponto, podemos dizer que o campo elementar será dado por dq, ou seja, carga elementar, sobre 4π ε0, o raio ao quadrado. No caso, ficamos com a raiz de x ao quadrado mais o a ao quadrado e, portanto, tudo isto ao quadrado. Chegado aqui, vemos que podemos simplificar, não é? Podemos simplificar este 2 com este índice da raiz, ficando simplesmente com, portanto, aqui a carga elementar sobre 4π ε0, isto tudo multiplicando por x ao quadrado mais a ao quadrado. Estamos juntos? Ok. Chegado até aqui, nós conseguimos perceber o seguinte, que aqui podemos definir este elemento, não é? Aqui do campo elétrico em função ali daquele ângulo, ou seja, podemos determinar. Vemos que ali o campo elétrico elementar em x será dado por campo elétrico, não é? Vezes o cosseno do ângulo θ. Isto é só trigonometria. Estamos a dizer cateto oposto sobre a, aliás, cateto adjacente a este ângulo aqui θ, sobre a hipotenusa que é mais ou menos isto. Isolando aquilo tudo, vemos que vai dar esta expressão. Então, estamos a dizer o seguinte, que para nós, se o campo elétrico elementar deu-nos isto, não é? Deu-nos isto aqui, vamos só procurar substituir isto aqui. Estamos a dizer o seguinte, que teremos que o campo elétrico, não é, elementar em x será dado por ali a carga elementar, que é dq, sobre, temos ali 4π ε0, x ao quadrado mais a ao quadrado, não é, vezes o cosseno do ângulo θ. Quem é o cosseno do ângulo θ? Olhando para esta relação aqui, vemos ali que o cosseno do ângulo θ, não é, será igual ao cateto adjacente ao ângulo, que nós vemos que é o x, sobre a hipotenusa. E a hipotenusa nós vimos que dá x ao quadrado mais a ao quadrado. Então, onde a gente tiver o cosseno, substituímos por isto aqui. Estamos juntos? Que então a gente vê o seguinte, que teremos aqui que o campo elétrico elementar na direção x será dado por dq sobre, portanto, aqui 4π ε0, e teremos aqui x ao quadrado, não é, mais o a ao quadrado multiplicando por x sobre a raiz de x ao quadrado mais o a ao quadrado. E aqui olhamos para esta relação, vemos aqui, não é, isto aqui, podemos transformar tudo isto em potência de expoente fracionário, não é? Teremos aqui, somente, pelo menos para esta parte, teremos aqui como sendo x ao quadrado mais a ao quadrado, tudo isto elevado a 1 sobre 2, concorda, né? Exato. Depois estaremos aqui a multiplicar com isto aqui, que é x ao quadrado, não é, mais a ao quadrado, tudo isto, portanto assim, não é, elevado a 1. E isto aqui, a termos que multiplicar, mantemos a base e adicionamos os expoentes, o que quer dizer que no final teremos mais ou menos aqui 3 sobre 2. Concorda comigo? Exato. A ter que ter isto, basta então que a gente procure simplificar. Podemos apagar tudo isto, vamos só simplificar. Vamos dizer que aqui isto vai dar x ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios x, multiplicando por x, não é? Então, aqui a gente vê o seguinte, que esta densidade aqui, aliás, esta carga aqui, nós podemos dizer que dq será igual à densidade superficial multiplicando pela área. Ali teremos 2π, não é? Temos 2π a, não é, que é este raio aqui, vezes ali dA. Estamos juntos? Então, chegado a esta parte, só basta substituir. Teremos aqui que este campo elétrico elementar na direção x será dado por dq, que no caso, deixa-me aqui substituir, que no caso dissemos que o dq agora vale a densidade superficial vezes ali 2π a vezes dA, porque afinal este dA representa ali aquela espessura. Estamos juntos? Então tudo isto que vai ter que multiplicar ali por x e que tudo isto vai ter que dividir por 4π ε0 multiplicando por x ao quadrado mais a ao quadrado, tudo isto elevado a 3 meios. Estamos juntos? Ok. Chegado até este ponto aqui, nós precisamos fazer uma coisa muito interessante, que é procurar tirar digamos, o que não nos diz respeito. Mas antes vamos ter que integrar isto. Vamos dizer, este lado teremos a integral e este lado teremos a integral. Estamos a integrar de onde até onde? A gente vê que estamos a integrar, olhando para esta nossa relação, estamos a integrar desde o centro até a extremidade, ou seja, desde zero até o raio. Afinal, mesmo até o elemento que a gente obteve foi elemento de alguma coisa, o que quer dizer que essa alguma coisa foi sempre em função do raio, porque aqui se a gente teve um raio maior, vamos ter um raio menor, poderemos
podemos ter qualquer tipo de raio, então estamos a variar o raio. Logo, o nosso limite aqui de integração será de 0 até o raio r. Estamos juntos? Ok, então vamos dizer o seguinte, que aqui, integrar isto aqui, vai dar exatamente o campo elétrico na direção x, não é? Então teremos aqui o campo elétrico na direção x, será dado como sendo ali a densidade superficial, não é? Vezes x, tudo isto sobre 4π, ε0, estamos juntos? Aqui a integral teremos ali exatamente 2π, até aqui eu posso tirar o π, não é? O π também será uma constante, então de 0 até r, e no caso sobramos apenas com 2a dA. Estamos juntos? Tudo isto vai ter que dividir por x ao quadrado mais a ao quadrado, tudo isto elevado a 3 meios. E aqui a gente vê que temos esta integral, e esta integral podemos resolver pelo método da substituição. O que nós teremos ali? Vemos que ao derivar esta base aqui, teremos aqui exatamente, ao derivar em função ali do A, veremos que teremos ali exatamente 2 vezes A. O que quer dizer que isto aqui é igual a isto que nós temos aqui no numerador. Muito simples. A ter que ser, vamos dizer o seguinte, que seja, não é? Seja U como sendo ali o x ao quadrado mais A ao quadrado. Então aqui nós teremos que a derivada de U em função a será igual ali a 2 vezes A. O que quer dizer que du será então ali igual a 2 vezes A vezes dA. Em outras palavras, estamos a dizer o seguinte, que olhando para estes limites aqui, vemos que quando o A for exatamente igual a 0, teremos que U, nesta expressão aqui, será x ao quadrado. E se o A for igual a R, que é este limite aqui superior, agora estamos a querer descobrir qual é o limite, uma vez que estamos a substituir. Se o A for igual a R, vemos que o U será ali então igual a x ao quadrado, mais, no lugar do A, substituímos pelo R. Ficamos com R ao quadrado. Muito bem, agora nós já descobrimos quais são os limites. O primeiro, que é inferior, é este, e o superior é este. Então vamos voltar aqui à nossa integral e vamos dizer o seguinte, que é o campo elétrico, não é? Em x será dado por a densidade superficial, o x vezes π, tudo isto sobre 4π ε0, os limites de integração, e nós já descobrimos quais são. Primeiro temos que o primeiro vale ali o x ao quadrado, e o outro, que é no caso o superior, vale x ao quadrado mais o r ao quadrado. Afinal, é isto que nós temos aqui do outro lado. Estamos juntos? A ter que ser, vimos que tudo isto, não é? Isto podemos substituir por u. Ou seja, a gente tem aqui que esta expressão toda vale u. Então, se aquela expressão toda vale u, vamos dizer o seguinte, que o u, não é? Ou seja, vimos também que 2 vezes a dA vale du. Ou seja, que esta expressão toda aqui no numerador vale du. Então, nós vamos dizer que du, não é? No numerador sobre u elevado a 3 sobre 2. E aqui a gente pode passar este senhor aqui no denominador para o numerador. A ter que ser, o seu expoente terá que mudar de sinal. Aqui então a gente vê que terá que o campo elétrico em x será dado pela densidade superficial xπ, não é? Sobre 4π ε0, não é? Aqui esta integral, tanto de x ao quadrado até x ao quadrado mais r ao quadrado de u elevado a menos 3 sobre 2 du. E esta integral nós vemos que vai nos dar ali exatamente a densidade superficial vezes x vezes π sobre 4π ε0, portanto tudo isto vezes ali u elevado a menos 1 sobre 2, tudo isto sobre menos 1 sobre 2. Estamos juntos? Nos seus limites de x ao quadrado até x ao quadrado mais r ao quadrado. Estamos juntos? E a ter que ser, vemos que isto será π, aliás, teremos aqui que a densidade superficial vezes x vezes π, tudo isto sobre 4π ε0, tudo isto vai ter que multiplicar. A gente vê que esta expressão toda aqui teremos fração de uma fração, logo 2 passa para o numerador. No caso, podemos dizer menos 2, abrimos parênteses, não é? Colocamos ali menos 2, tudo isto multiplicando por 1 sobre a raiz de u nos seus limites de x ao quadrado até x ao quadrado mais r ao quadrado. Estamos juntos? Exato. Aqui nós vamos dizer que é densidade superficial vezes x vezes π vezes menos 2, tudo isto sobre 4π ε0. Estamos juntos? Tudo isto vai ter que multiplicar. Vamos agora substituir os limites. Vamos então dizer que isto é 1 sobre a raiz de x ao quadrado mais r ao quadrado menos, não é? 1 sobre, teremos aqui a raiz de x ao quadrado.
não é? Ok, então vamos lá só operar esta parte, depois voltamos. Só vamos trabalhar esta parte. O que nós teremos? Vamos deixar isto de lado, depois voltamos, associamos ali, tá bom? O que a gente terá aqui? Simplesmente o seguinte, teremos aqui 1 sobre a raiz de x ao quadrado mais r ao quadrado menos 1 sobre x. Acredita, né? Ou concorda comigo? Pois estes dois somem com o índice da raiz. E a ter que ter isto, a gente vê o seguinte, que podemos evidenciar aqui o x ao quadrado. Quer dizer o seguinte, ficamos com 1 sobre x ao quadrado, afinal tudo isto dentro da raiz. Sobramos com 1 aqui, mais r ao quadrado sobre o x ao quadrado. Concorda comigo? Tudo isto menos 1 sobre x. E a ter que ser, este x aqui pode sair da raiz, que quer dizer que teremos 1 sobre x, a raiz de 1 mais r ao quadrado sobre o x ao quadrado. E tudo isto menos 1 sobre o x. E a ter que ser, podemos voltar a levar aquela nossa expressão lá atrás, não é? Afinal, descobrimos que vale toda esta expressão aqui. E é lá atrás, nós vimos que temos mais alguma coisa aqui que precisamos levar conosco, que é ali a densidade, não é, superficial vezes o x vezes o π vezes menos 2, tudo isto vai ter que dividir por 4πε0. Estamos juntos? Ok, vamos lá trabalhar esta expressão agora. Teremos o seguinte, que vemos aqui que podemos evidenciar este x, né? Então teremos aqui que a densidade superficial vezes x vezes π vezes menos 2, tudo isto sobre 4πε0, que vai ter que multiplicar, evidenciando este x aqui, teremos exatamente aqui 1 sobre x, que multiplica por 1 sobre a raiz de 1 mais r ao quadrado sobre x ao quadrado, menos 1, não é? Tudo isto aqui assim, e vemos que aqui nós podemos simplificar o x. Temos aqui um x no numerador e um x no denominador, o que quer dizer que simplesmente ficamos com menos 2, a densidade superficial, não é? Π, tudo isto sobre 4πε0, não é? Que multiplica ali por 1 sobre a raiz de 1 mais r ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. Estamos juntos? E aqui, se a gente quiser, podemos multiplicar toda a expressão por menos 1, ficando simplesmente com 2, ou seja, ficando simplesmente com 2 vezes a densidade superficial vezes π sobre 4 vezes πε0. Tudo isto vai ter que multiplicar por 1 menos, afinal, a ter que multiplicar essa expressão toda por menos, esta aqui acaba se tornando mais e o menos fica aqui. Estamos juntos? O que quer dizer que simplesmente teremos aí 1 menos 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais r sobre x, tudo isto ao quadrado. Estamos juntos? E tudo isto vamos dizer com x sempre maior que 0. Estamos juntos? Chegado a este ponto, já foi resolvido aí o número 3. Estamos juntos? Ok, vamos lá ver o que a próxima questão diz aqui. Temos o número 4, que diz: uma barra fina de plástico é encurvada na forma de um círculo de raio R, não é? Uma carga, mas que está uniformemente distribuída ao longo do círculo. Ok, vamos lá mostrar isto. Temos aqui uma barra, vamos lá, deixa-me aqui desenhar. Temos aqui uma barra, de tal forma aqui. O que acontece? Dizem que esta barra foi encurvada, não é? Está aqui, foi encurvada em um círculo. Então, se foi encurvada, depois disto, o que vai resultar? Mais ou menos é algo assim. Encurvamos esta barra aqui, não é? Ok, não olhe para a perfeição, mais ou menos assim. Até parece um coração, mas pronto. É nada, deixa lá apagar, está demais isto. Mais ou menos assim, ok. Agora sim. Não posso estragar, ok. Depois diz: mostre que o campo elétrico no centro do círculo, gerado pelo semicírculo que se encontra à esquerda do eixo Y, é dado por isto aqui. Ok. Interessante. Vamos lá dividir isto aqui agora. Dizem que isto aqui está dividido de tal forma que temos algo mais ou menos assim. O que quer dizer que vamos ter que considerar o semicírculo do lado esquerdo. Então, isto tudo aqui vamos ignorar. O que quer dizer que vai resultar em um semicírculo, não é? Mas esta barra sofreu. Assim. Exato. Teremos algo mais ou menos assim e assim. Concorda comigo, né? Exato. Então, aqui nós teremos o eixo Y e o eixo X. Ok. Sabendo que, nota que a carga do semicírculo é dada por, está aqui,
que é carga sobre 2. Ok, muito interessante. Vamos lá ver o que acontece com a densidade. A densidade é dada como sendo a carga sobre ali o comprimento L. Mas o problema é que aquela carga foi dividida por 2, o que quer dizer que teremos agora que a densidade será dada por metade daquela carga sobre 2 sobre o comprimento do semicírculo, que é π vezes raio, que quer dizer que a densidade será dada por carga sobre 2πr. Pronto, esta informação aqui é muito importante. Vamos lá, até deixa destacar, assim a vermelho. Muito bem, esta informação aqui é muito importante, pois se a barra tem uma carga que é no início, depois ela é separada tudo mais, então o semicírculo depois no final diz que ele vai ter mais que é sobre 2. Estamos juntos? Ok. Então a coisa começa aqui, não é? Vamos lá fazer o seguinte, vamos escolher um elemento de carga qualquer. Eu posso escolher que o elemento é mais ou menos este aqui, não é? O elemento é este aqui, de carga. Mas a ter que ser este elemento de carga, eu posso simplesmente projetar alguma linha que passa pelo centro até este lado. Quer dizer o seguinte, que se esta é uma carga dQ, deste lado eu terei DE, ou seja, um campo elétrico elementar. Então, aqui eu tenho um ângulo θ e este lado terei um ângulo θ, pois são opostos ao vértice. Olha uma coisa muito interessante. Olha que aqui tem um certo arco aqui. Estamos juntos? Mas este arco é elementar, pois daqui para aqui é um arco muito grande, mas daqui um pedacinho que eu só quero escolher que cubra esta minha carga daqui será um dl pequenininho. Estamos juntos? Que quer dizer que daqui, não é? Ele vai mais ou menos até o centro. A gente vê que aqui nós teremos um certo ângulo θ elementar, pois o ângulo gigante é θ e o ângulo mais pequeno, ou seja, o ângulo contido neste θ, chama-se dθ. Estamos juntos? Então vamos dizer que aqui temos, não é? Aqui assim, temos ali um dθ. Estamos juntos? Ok. Vamos lá ver o que acontece com aqueles elementos ali. Vemos que quando nós temos um arco e queremos entender qual é mais ou menos o seu comprimento, tendo aqui a gente um ângulo θ e aqui um raio, vemos então que ali o comprimento, não é, daquele arco será dado pelo produto entre o raio e o ângulo. O que quer dizer que aqui também vai acontecer o mesmo. Estamos a dizer que se o arco mais ou menos é dl, então quer dizer que vale o produto r vezes dθ. Então, para nós, se a densidade da carga é dada por isso, então vamos lá ver o que acontece com a carga elementar. Nós sabemos que a densidade é dada sempre pela carga sobre o comprimento. E para nós, vimos ali que é carga elementar. Então vamos dizer que dQ será igual ao comprimento, que no caso é o lambda, vezes o dL. Não será L, mas sim dL, porque é o elemento daquela carga ali. Então vamos dizer que o dL, para nós, vimos que vale aqui o raio vezes dθ. Estamos juntos? Ok. Vamos só voltar lá naquela expressão lá. Aqui assim, vimos que o lambda vale esta expressão aqui. Concorda comigo? Ok. Vamos agora dizer o seguinte, que dQ agora vale, não é? Vimos ali a carga sobre 2π raio vezes o raio vezes dθ, não é? Então aqui nós podemos simplesmente simplificar este raio com este raio, ali os dois vemos que vão desaparecer, um anula o outro, e aqui no final simplesmente ficamos com a carga sobre 2π, não é? dθ. Ok, vamos lá agora entender quem é o campo elétrico. Neste campo elétrico aqui, a gente vê que pode projetar ele em relação ao eixo do X aqui. Então teremos aqui campo elétrico elementar em X, que na verdade será ali o produto, não é, entre este ângulo aqui e este campo elétrico elementar. Então aqui nós podemos dizer o seguinte, que o campo elétrico, não é, ali em X, no caso o elementar, será dado pelo produto ali entre o campo elétrico vezes o cosseno do ângulo θ. Estamos juntos? Ok, então agora vamos dizer o seguinte, que dEx será igual ao dE. Nós sabemos que o campo elétrico, este campo elétrico aqui, será dado, não é, por dE, vamos lá, campo elétrico, será dado por dQ sobre 4πε0 raio ao quadrado. Concorda comigo? Então vamos pegar essa expressão, vamos substituir lá do outro lado e ver o que vai dar. Então teremos aqui dQ
não é? Sobre 4π epsilon 0, não é? Raio ao quadrado vezes o cosseno do ângulo θ. Estamos juntos? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos lá desenvolver isto. Teremos aqui que o DE em x será dado como sendo igual. Isto aqui nós acabamos de determinar que é DQ. DQ acabamos de determinar que é mais ou menos isto aqui. Vamos agora dizer que o DQ vale a carga sobre 2π, não é? De θ. Tudo isto vezes cosseno de θ e tudo isto por sua vez vai ter que dividir por 4π epsilon 0 vezes o raio ao quadrado. E a ter que ser, nós vemos aqui que o D em relação a x será dado ali por fração de uma fração. Mantemos a primeira, multiplicamos pelo inverso da segunda. Exato, ficamos aqui com a carga vezes d θ, não é? Vezes cosseno do ângulo θ, tudo isso vai ter que dividir aqui por 8π ao quadrado epsilon 0 vezes o raio ao quadrado. Estamos juntos? E aqui nós podemos integrar ambos membros da nossa equação. E aqui, integrando isto, vemos que o primeiro membro, teremos aqui que o campo elétrico em x será dado como sendo, ali nós podemos tirar todas constantes. Teremos aqui a carga, não é? E mais o quê? Apenas no numerador, sobre 8π ao quadrado, epsilon 0, raio ao quadrado, integral do cosseno do ângulo θ, não é? Dθ. Quais são os limites de integração? Ok, vamos lá voltar aqui e perceber o que aconteceu. A gente vê que neste ponto aqui, não é? Aqui era um círculo. Nós sabemos que é de 0, não é? Aqui será 0, aqui 90 graus, aqui 180. A coisa estaria a girar. Mas aqui temos que ver que isto não é um círculo trigonométrico. Atenção aí, não é círculo trigonométrico. Mas depois de repartir isto, depois estaremos a considerar sim um círculo trigonométrico. Porque o que acontece? Aqui os valores são simétricos. Quer dizer que se para este ponto aqui os valores de y crescem, para baixo vão decrescer. Quer dizer que a um dado ponto, à mesma distância, os valores serão simétricos. Estamos a dizer que se aqui para nós é π sobre 2, então quer dizer que este ponto terá o seu simétrico, que é menos π sobre 2. E é verdade, nós estamos a pegar alguns elementos de carga ao longo disto aqui. Começamos de onde? De um certo ponto até terminar este semicírculo. O que quer dizer que começamos em π, não é? Aliás, começamos desta parte aqui inferior. Começamos de menos π sobre 2 até π sobre 2. Exato. Então, voltemos aqui e estabeleçamos aí os limites. Vimos que partimos de menos π sobre 2 até π sobre 2. Vamos lá resolver esta integral, que eu acredito que todos os mases sabem resolver isto. Teremos aqui que o campo elétrico em x será dado pela carga sobre 8π ao quadrado epsilon 0 raio ao quadrado. Afinal, a integral ali de cosseno vai dar seno de θ. Estamos juntos? Nos seus limites ali de integração, não é? Nos seus limites de integração de menos π sobre 2 até π sobre 2. E a ter que resolver isto, nós vemos que isto vai dar, portanto, ali a carga, não é? Sobre 4π epsilon 0, aliás, 8π isto aqui, né? Ao quadrado, raio ao quadrado. Vamos lá substituir. Temos ali seno do ângulo θ, que é o mesmo. Seno de π sobre 2 é o mesmo que seno de 90, que vai dar 1. Ou seja, nós teremos aqui 1 menos 1, não é? Pois seno de menos π sobre 2 vai dar menos 1. Aqui depois teremos o seguinte, carga sobre 8π ao quadrado, epsilon 0, raio ao quadrado, tudo isto vezes 2. Vai dar 2 isto, né? Depois, chegado até aqui, nós vemos que teremos a carga vezes 2, tudo isto que vai ter que dividir. E aqui a gente vê algo muito interessante, que é o mesmo que 2 vezes 4 vezes π vezes epsilon 0 vezes r ao quadrado. Ou simplesmente temos ali algum kappa. Quer dizer que se a gente for a pegar, a marcar, aqui temos algum 1, né? Se a gente for a pegar isto aqui, até assim, teremos ali o kappa. Vamos lá substituir. Teremos aqui então que na verdade isto vai valer que é kappa vezes a carga vezes 2, tudo isto sobre 2 vezes ali π vezes o raio ao quadrado, não é? Depois aqui podemos cortar este 2 com este 2, simplesmente sobramos com o kappa vezes a carga sobre π raio ao quadrado. Aqui está. Vamos lá ver, realmente havia um pedido para provar que realmente aquilo era aquilo, não é? Aquilo era aquilo. Pronto, está aqui, conseguimos provar, não é? Conseguimos provar. Ok, depois vamos lá, o outro pedido. Determina o valor do campo elétrico gerado
por toda a barra, não é, circular ao longo do círculo. Ok, ao longo do centro do círculo. É centro do círculo isto aqui, né? Centro do círculo, né? Ok. Para entender aquilo até nem precisamos calcular. Vamos lá resolver isto aqui por instinto, não é? Vamos lá resolver isto por instinto, para entendermos a lógica. Temos aqui a barra, algo mais ou menos assim. Não olhem para a beleza, hein? Não olhem para a beleza ou para, sei lá. Olhem apenas para os resultados. Vamos lá ver. Temos aqui algo mais ou menos assim. Vamos lá dividir isto. Temos aqui o eixo dos Y, aqui o eixo do X. Olha a coisa mais interessante. Qualquer elemento de carga vai sempre existir um outro oposto que terá um sinal contrário. Se para nós o eixo do X será positivo deste lado, não é? Será positivo deste lado. Vemos que do outro lado aqui, não é? Deixa-me procurar uma outra cor, amarela talvez. Deste outro lado aqui, os valores serão negativos. Idem, acontece o mesmo para o Y. Para este lado, se tiverem positivos, do outro lado teremos negativos. O que quer dizer que há sempre um elemento oposto ao outro. Mesmo que eu faça isto, quem está aqui vai ser aniquilado com quem está aqui. Se eu fizer isto, quem está aqui vai ser aniquilado com quem? Se eu fizer isto, sempre estamos juntos, então quer dizer que no centro, ali o campo elétrico, não é? O campo elétrico será zero, não é? O campo elétrico será zero. Vamos lá ver a próxima questão. Muito bem, a questão número 5 diz: uma semisfera carregada uniformemente com densidade superficial. Determine o campo elétrico no centro da semisfera. Ok. Vamos lá desenhar primeiro a semisfera e vermos o que acontece exatamente no centro dela. Ok, vamos supor que esta seja uma semisfera, aliás, sim, a semisfera. Nós conseguimos ver que aqui temos um eixo orientado para este lado, podemos chamar de X, e um outro eixo mais ou menos orientado aqui, que podemos chamar de Z, como a gente quiser, está bem? Nós queremos estudar qual é o campo elétrico resultante aqui, exatamente no centro desta semisfera. Para tal, vamos escolher um elemento de carga. É aconselhável que este elemento de carga seja um anel, pois já temos resoluções, não é, de vários problemas envolvendo anéis. Então já é fácil resolver o problema partindo de alguma coisa que a gente já sabe, não é? Então vamos escolher um anel, vamos supor que ele passa mais ou menos neste ponto, não é? E até este ponto aqui, é a amostra do nosso anel. Então vamos supor que seja mais ou menos este elemento aqui. Na verdade trata-se de um elemento de carga, vamos chamar de DQ. E sobre este elemento de carga, não é, em relação ao centro, temos aqui que este ponto, se formos a projetar do centro até mais ou menos aqui, teremos aqui mais ou menos um ângulo θ. E se a gente quiser pode prolongar para este lado. E vamos perceber que este elemento aqui de carga vai apresentar neste ponto exatamente um elemento de campo. Concorda comigo? Então, se nós dissemos que este ângulo aqui vale θ, estamos a aceitar que este ângulo oposto ao vértice vai valer também θ. Em outras palavras, estamos a dizer que este elemento de carga que passa por mais ou menos este ponto terá elementos de tal forma que os ângulos vão se opor e ainda assim podemos trabalhar como a gente quiser. Então nós podemos ver que neste ponto aqui, não é? Afinal, este elemento de carga que nós temos aqui tem um certo comprimento, não é? Aqui tem um certo arco. Então este arco aqui, vamos escolher esta extremidade, nós vemos que podemos prolongá-la, não é? Até mais ou menos o centro. E a gente consegue perceber que subtraímos um pouco esta parte aqui, entramos um pouco no ângulo θ. Então quer dizer que este pedacinho de ângulo que nós temos aqui, nós podemos chamar de elemento do ângulo θ. Concorda comigo? Pois é uma parte do ângulo. Então vamos dizer que isto vale dθ. Estamos juntos? Ok. Então nós podemos agora definir o seguinte, que a distância do centro, não é, deste eixo até esta máxima extremidade aqui, onde a gente escolheu este elemento aqui de arco, temos uma certa distância r. Concorda comigo? Então, vamos também dizer que a distância daqui, deste ponto aqui, não é? Deste ponto até a este eixo aqui, não é? Vale z, uma vez que trata-se da vertical, não é? Trata-se da vertical. E aqui nós temos o nosso raio, ou seja, a distância deste eixo vertical até esta extremidade aqui, nós temos um raio que podemos chamar de A, concorda? Exato. Então aqui nós podemos ver o seguinte, que esta distância aqui, ou simplesmente o A, para nós vai valer a raiz quadrada de Z ao quadrado mais o raio ao quadrado, não é? Uma vez que temos aqui este triângulo aqui, retângulo, mais ou menos neste ponto aqui. Então, a ter que ser, nós agora conseguimos ver que este ângulo aqui vai sim fazer com que, projetando para este lado aqui, tenhamos aqui uma resultante, não é, em X, ou seja, uma componente, quer dizer, em X do campo elétrico.
E a ter que ser, nós podemos definir quem é o campo elétrico. Para nós, o elemento do campo elétrico será dado por elemento de carga, que vai ter que dividir por 4π epsilon 0, não é? Vezes o raio ao quadrado, que para nós é o A ao quadrado. A ter que ser, podemos dizer que o elemento do campo elétrico será dado por elemento de carga, que vai ter que dividir por 4π epsilon 0. Este A ao quadrado, nós vimos que ali podemos substituir pela raiz de Z ao quadrado mais o R ao quadrado. Concorda comigo? E que tudo isto, na verdade, está elevado a 2. E chegado aqui, nós vemos que podemos simplesmente simplificar, não é? Este índice da raiz com este 2 aqui nos point, e simplesmente teremos que o elemento do campo elétrico será dado por dq, que vai ter que dividir por 4π epsilon 0 Z ao quadrado mais o R ao quadrado. Não é? Mais, este é um sinal positivo aqui, né? Mais o R ao quadrado. Ok, então chegado a este ponto, vamos lá guardar isto aqui para nós, não é? Vamos lá, voltando aqui, vamos lá definir quem é o campo elétrico, não é? Aqui é o componente do campo elétrico em X, ou em Z, aliás, pois aqui estamos a falar do eixo na vertical, então este é a resultante em Z, não em X, desculpa aí. Então teremos aqui que o componente do campo elétrico em Z será dado por... Se a gente for a ver aqui, extraindo estas relações, conseguimos ver que aqui está relativamente adjacente a este ângulo. Então vamos dizer que o campo elétrico na direção Z será dado pelo campo elétrico, não é? Vezes o cosseno do ângulo ali. A ter que ser, podemos ver que isto será o campo elétrico, vimos aqui, elementar, foi nos dar mais ou menos isto aqui. Podemos substituir ali. Vamos dizer que isto é elemento de carga, que é dq, sobre 4π epsilon 0 Z ao quadrado mais o R ao quadrado. Concorda comigo? Vezes aqui o cosseno do ângulo θ. Mas nós podemos definir quem é este ângulo, aliás, quem é este cosseno aqui deste ângulo θ. Olhando para esta relação aqui, o cosseno, na verdade, podemos partir daqui ou deste lado aqui. Podemos primeiro trazer aqui alguns conceitos. Veremos o seguinte, que para nós teremos ali o seno do ângulo θ, teremos também o cosseno do ângulo θ. O seno do ângulo θ, na verdade, será o ângulo, aliás, o cateto oposto, que na verdade o oposto será o raio. Então vamos dizer que é o raio que vai ter que dividir pela hipotenusa. A hipotenusa, na verdade, seria o raio, e o raio nós vimos que vale A. Então vamos dizer que isto é sobre A. E para o cosseno também não vai fugir muito, então temos que o cateto adjacente a este ângulo, a este ângulo vai dar o Z, não é? E o Z será, no caso, o cateto adjacente pela hipotenusa, a hipotenusa para nós vai dar A. Ou seja, podemos dizer que o R para nós vale o A vezes o seno do ângulo θ, e o Z para nós vai valer quem? O Z para nós vimos que vai valer A vezes cosseno do ângulo θ. Então, estas relações aqui são muito importantes. Vamos lá guardar isto, havemos de precisar mais logo. Voltando a esta relação, novamente podemos ainda definir o cosseno. Ali vemos que o cosseno, na verdade, o cosseno do ângulo θ será o cateto ali adjacente, e o cateto adjacente será o Z, não é? Pela hipotenusa. A hipotenusa nós vimos que vale A. Mas também definimos quem é o A. Dissemos que o A vale Z ao quadrado mais R ao quadrado. Então vamos dizer que isto é a raiz quadrada de Z ao quadrado mais R ao quadrado. Como também podemos transformar esta raiz aqui em uma potência de expoente fracionário, visto que o índice aqui vale 2, só que não precisamos escrever. Ou seja, isto será Z sobre Z ao quadrado mais R ao quadrado, portanto tudo isto elevado a 1 sobre 2. Depois transformamos numa potência de expoente fracionário. Então vamos substituir onde a gente tiver cosseno nesta expressão aqui por esta expressão aqui. Estamos juntos? Então vamos lá apagar isto e substituir aqui. Vamos dizer que no lugar do cosseno vamos dizer que isto é Z sobre Z ao quadrado mais o R ao quadrado, tudo isto elevado a 1 sobre 2. Teremos aqui a multiplicação de bases iguais. Basta manter a base e adicionar os expoentes. Exato. Então aqui a gente terá que dq vezes Z, tudo isto que vai ter que dividir ali por 4π epsilon 0, que vai ter que multiplicar por Z ao quadrado, mais o R ao quadrado, portanto tudo isto elevado a 3 sobre 2, pois é a multiplicação de bases iguais, concorda? Ok, aqui estamos a falar ainda assim de elemento do campo elétrico na direção Z, estamos juntos? Esta expressão aqui é muito importante. Agora vamos lá definir quem é o dq, não é? Quem é este elemento aqui de carga? Para nós, a termos que ver este elemento aqui de carga, vemos que o dq realmente será dado pela densidade superficial vezes dA, que é na verdade a área. E esta expressão aqui pode ser desenvolvida dizendo simplesmente o seguinte, que isto será igual a densidade superficial vezes
2π raio ao quadrado, e o raio nós vimos que vale A. Então vamos dizer A, não é? Aqui A ao quadrado vezes o seno do ângulo θ. Por quê? Porque este elemento de carga que nós escolhemos aqui se opõe, ou seja, encontra-se do lado oposto a este ângulo, então será o seno do ângulo. Mas não é toda esta parte aqui de cima, mas sim é um pedacinho pequeno que vai depender de quem? Deste ângulo aqui, θ, que é dθ. Então vamos dizer vezes dθ. Então assim nós definimos quem é o elemento de carga, que vale exatamente esta expressão que nós temos aqui. Estamos juntos? Vamos lá transportar para aqui. Vamos dizer agora que o nosso campo, não é? O nosso campo elétrico na direção Z, no caso elementar, será dado pela densidade superficial, deixa-me puxar aqui, densidade superficial vezes 2π, vezes o raio ao quadrado, que no caso vale A, vezes o seno do ângulo θ, vezes aquele elemento do ângulo que é dθ. Estamos juntos? Vezes Z, e que tudo isto, por sua vez, vai ter que sim dividir por 4π ε0 multiplicando por z ao quadrado mais o r ao quadrado, tudo isto que vai ter que dividir por 3 sobre 2. Concorda comigo? Ok. Nós também acabamos de achar uma coisa muito interessante, que vemos aqui que temos algum elemento aqui chamado A, temos o Z, temos o R. Afinal, quem depende de quem? Para a gente entender isso, primeiro vamos ter que efetuar as substituições, pois aqui em cima a gente disse que o R, não é? Aonde a gente tiver o R podemos substituir por esta expressão, e aonde a gente tiver o Z podemos substituir por esta expressão. Vou já reduzir aqui para mais ou menos conseguirmos ter uma visão muito mais aberta, né? Ok, vamos dizer que aqui o elemento do campo elétrico na direção Z será dado pela densidade superficial vezes 2π, não é? Vezes A ao quadrado, vezes o seno do ângulo θ, vezes o dθ, vezes o Z. O Z a gente viu que vale A vezes cosseno do ângulo θ. Estamos juntos? E que tudo isto vai ter que dividir. Vamos lá ampliar isto aqui, para mais ou menos termos uma outra visão mais ampla. Isto é 4π ε0, que vai ter que multiplicar o Z, nós vimos que vale A vezes cosseno de θ. Afinal, é Z ao quadrado, então tudo isto também é ao quadrado. Vamos ter que adicionar pelo R ao quadrado. No caso, o R, nós vimos que lá que vale A vezes o seno do ângulo θ, e tudo isto ao quadrado, tudo isto também está elevado a 3 sobre 2. Concorda comigo? Ok. Vamos lá desenvolver. Vamos dizer que isto vale aqui a densidade superficial. Podemos ver que este 2 aqui, não é? Este 2 podemos simplificar com o 2 aqui no 4. Este π podemos simplificar com este aqui para reduzir ainda mais a nossa expressão. Então nós vemos aqui que o elemento do campo elétrico na direção Z será dado por a densidade superficial, não é? Vezes, temos aqui um A ao quadrado e temos aqui um outro A isolado. Então isto vai nos dar A ao cubo, vezes o seno do ângulo θ, vezes o cosseno do ângulo θ, tudo isso multiplicando pelo dθ, e que terá que dividir assim por sua vez. Vimos que neste quadro aqui simplificamos um 2, então teremos 2ε0, concorda? Então tudo isto vai ter que multiplicar por, desenvolvendo esta expressão aqui, vimos que podemos evidenciar o A, ou seja, podemos colocar aqui parênteses retos, e depois aqui teremos o seguinte, deixa lá voltar, teremos aqui parênteses retos, A ao quadrado, que vai ter que multiplicar por cosseno ao quadrado de θ, mais o seno ao quadrado de θ, e que tudo isto, por sua vez, está elevado a 3 sobre 2. Concorda comigo? E olhando para esta relação aqui, a gente vê que tudo isto aqui no final vai nos dar pela propriedade fundamental da trigonometria. Estamos juntos? E a ter que ser, vamos simplesmente dizer o seguinte, que aqui o elemento do campo elétrico na direção Z será dado por a densidade superficial ao cubo vezes o seno do ângulo θ, vezes o cosseno do ângulo θ, vezes dθ, e tudo isso por sua vez vai ter que dividir ali por 2ε0, não é? Multiplicando ali por A ao quadrado, que por sua vez é uma raiz. Agora estamos a transformar este expoente aqui fracionário numa raiz de índice 2, que é a raiz quadrada. Estamos juntos? E que tudo isto está elevado a 3. E aqui a gente consegue ver o seguinte, que este 2 aqui tem o que ele pode pagar a raiz para sair dali dentro, que é o 2 equivalente ao índice da raiz. Então, simplificando isto com isto, a gente vê que no final teremos aqui que este elemento do campo elétrico na direção Z vai dar a densidade superficial vezes o A ao cubo, vezes o seno do ângulo θ, vezes o cosseno do ângulo θ, vezes o dθ, e tudo isto por sua vez vai ter que dividir ele por 2 vezes ε0 vezes o A elevado a 3. E chegado a este ponto a gente vê que pode sim simplificar. Podemos simplificar este A ao cubo com este A ao cubo aqui no numerador. Então teremos o seguinte, que o elemento do campo elétrico na direção Z será dado pela densidade superficial
o seno do ângulo θ, o cosseno do ângulo θ, vezes o dθ, e tudo isso por sua vez vai ter que dividir por 2 vezes ε0. Por duas vezes ε0. Estamos juntos? E aqui vamos dizer que este elemento aqui, não é, do campo elétrico na direção Z será dado, podemos tirar estas constantes aqui e dali. Vamos trabalhar um pouco mais a expressão. Teremos ali a distribuição superficial sobre 2 vezes ε0, não é? Ali seno do ângulo θ vezes o cosseno do ângulo θ vezes dθ. E a ter que ser, nós podemos aplicar a integral em ambos membros da nossa igualdade. Então teremos aqui a integral disto e a integral disto. Mas vimos que a integral deste lado aqui teremos simplesmente o campo elétrico na direção Z. Estamos juntos? Agora, quais serão os limites de integração? Basta que a gente volte aqui para a nossa figura e a gente percebe o seguinte, que para este ponto aqui, não é, da nossa semisfera, vemos que o θ será igual a 0. E chegado a este ponto aqui máximo, neste ponto aqui, a gente vê que o θ será igual a π sobre 0. Por que que isto acontece? Ou por que que exatamente tem que ser assim? A gente vê que em relação a este eixo aqui que corta na horizontal, se a gente ver um elemento de carga aqui, imagina que a contribuição dele, não é, será mais ou menos assim. Não é? Aliás, ele vai passar pelo centro, né? Sempre terá que passar pelo centro. Então, se a gente tiver um elemento aqui, ele vai passar pelo centro, aqui, de tal forma que a sua componente em X estará mais ou menos aqui. Concorda? Se a gente tiver um outro elemento aqui, ele vai passar daqui, de tal forma que, projetado por este lado, o seu elemento estará aqui. Então a gente consegue ver que os que estão deste lado aqui vão criar mais ou menos, digamos, vão ter componentes deste lado. E os que estão deste lado vão ter componentes deste lado aqui. Estamos juntos? O que vai fazer com que este grupo primeiro aqui, este grupo aqui, anule este grupo. Então estamos a dizer que ao longo do eixo X não temos ali as componentes, concorda comigo? Mas nós sabemos que ao longo deste eixo aqui, na vertical, qualquer um que estiver aqui vai contribuir para este lado. Se formos a projetar, virá para baixo. Ainda assim, a ter que subir, se for para passar neste ponto, todos eles vão se somar, irão para baixo, como também os que estão deste lado vão criar componentes por este lado de tal forma que eles sempre vão crescer. Então, para nós importam conhecer os limites apenas daqui de zero, onde ele começa, até atingir o ponto máximo, pois depois de passar neste ponto máximo, o assunto vai se repetir. Então, para nós, os intervalos, ou seja, os limites de integração, basta-nos apenas ali θ igual a 0 até θ igual a π sobre 2, que é o ponto máximo onde teremos as contribuições. Tá bem? Ok, vamos lá voltar aqui até a nossa integral, vamos estabelecer os limites. Vamos dizer que esta integral aqui parte de 0 até π sobre 2. Estamos juntos? Aqui depois a gente dirá o seguinte, que a densidade superficial sobre 2 vezes ε0 vezes, afinal, esta nossa integral aqui, a gente sabe que ela vai dar ali, não é? Vai dar seno ao quadrado de θ sobre 2, ou ainda menos cosseno ao quadrado de θ sobre 2. Então basta a gente escolher, tá bem? Mas nós vamos ficar aqui com o seno. Chegando aqui, vamos lá dizer que isto simplesmente vai nos dar o seguinte, vai nos dar ali o seno ao quadrado de θ, que vai ter que dividir por 2. Nos seus limites de integração, vimos que é de 0 até π sobre 2. E a ter que ser, basta ali então substituir. Teremos aqui que isto será densidade superficial, que vai ter que dividir o 2 multiplicando pelo 2. Vimos que isso simplesmente vai nos dar 4ε0. Afinal, estamos a falar disto aqui. A ter que ser é só colocar aqui esta substituição, veremos que isto vai dar 1 ao quadrado menos 0 ao quadrado. E simplesmente aqui a gente vê que isto vai dar como resultado a densidade superficial sobre 4 vezes ε0. Chegado até aqui já tínhamos resolvido esta questão sem precisar sofrer tanto, né? Sem precisar sofrer tanto. Vamos lá ver o que diz a próxima questão. É a questão número 6, que diz: determine o campo elétrico dentro e fora de um cilindro carregado com densidade volumétrica. Foi aqui dada densidade volumétrica e um raio, bem como a sua permitividade. Estamos juntos? Vem aí depois para esboçar o gráfico em função de R. Muito bem, vamos lá ver aqui o que acontece. Primeiro, para entendermos muito bem esta questão, é inevitável que a gente use a lei de Gauss. E a lei de Gauss estabelece o seguinte: imaginem que a gente tem aqui, não é? Temos aqui um cilindro, não é? E queremos estudar qual é o campo que este vai gerar à sua volta. A ideia bem simples que Gauss pensou na altura foi de procurar, imagine, um pano qualquer que, envolvido isto, qual é o formato que vai tomar? É claro, o pano vai tomar o formato cilíndrico também. Porque qual é a ideia? Se este cilindro estiver carregado aí positivamente, vemos que ele terá as linhas de campo de tal que elas estarão a sair ali do cilindro. Então, quando a gente leva um pano e depois envolvemos ele, né?
envolvemos a este cilindro, percebemos o seguinte, que depois da gente quando a gente for a tirar este pano, não é? Aqui as linhas de campo estão a sair mais ou menos deste cilindro. Quando a gente for a tirar o pano, o que vai acontecer? A gente pega o pano, não é? Desdobra o pano, uma vez que ele estava enrolado, né? Depois a gente procura desdobrar. Depois a gente vai contar a quantidade de linhas, aliás, de furos que a gente tiver neste pano. Porque o que vai acontecer? Se este cilindro tira aqui as linhas de campo, não é? Aqui as linhas de campo, a gente consegue ver que são setas que saem de lá. E a gente pegar um pano, claro que este pano vai sofrer algum dano, no caso, alguns furos, que no caso vão indicar a quantidade de linhas que sairão ali. Depois o Gauss pensou em fazer o seguinte, pegar aqui e ir contando cada um daqueles furos. Mas a gente vê que seriam muitos furos, ao ponto que se for a contar assim um por um, seria muito difícil, daí que a gente envolve integrais. Então, a ideia básica aqui qual é? É somente pegar o cilindro, vamos lá resolver o problema, imaginando realmente como é que isto acontece. Nós temos aqui o cilindro, não é? Deixa eu passar para este lado, temos aqui o cilindro. Imaginemos o seguinte, que ele está carregado positivamente, no caso tem aqui está carregado com uma certa... Depois o que a gente acaba percebendo, que neste cilindro, o primeiro pedido é para calcular o campo elétrico dentro e fora. Então, se é para calcular dentro e fora, nós vamos escolher um outro cilindro lá internamente, pode ser este, não é? Vamos lá projetar aqui, depois de ter a sua base, teremos aqui um outro cilindro lá. De tal forma que a gente consegue ver que do centro até a extremidade teremos aqui um raio. Mas nós queremos dentro do cilindro, então queremos este raio aqui internamente, a gente consegue ver, teremos um R, de tal forma que este R é muito menor se comparado com R maior, ou seja, o cilindro interno é muito menor se comparado com o cilindro externo. Então, o que a gente faz aqui? Procuramos uma gaussiana interna, de tal forma que este cilindro que a gente consegue ver aqui internamente é uma superfície gaussiana, que é mais para nos ajudar a extrair um pedacinho lá internamente, para a gente então poder calcular ali o campo elétrico internamente. Estamos juntos? O que vai acontecer aqui será a integral fechada, no caso do campo elétrico, pela sua área, no caso de A, deverá ser igual à carga ali envolvida. Estamos a dizer que este cilindro aqui internamente vai envolver uma certa quantidade de cargas. Então será a quantidade de carga interna envolvida, tudo isso sobre o epsilon zero. A ter que ser, eu quero que a gente perceba isto de tal forma que o primeiro membro, isto envolve a gaussiana. Estamos juntos? Gaussiana. E este outro lado aqui envolve, no caso aqui envolve as cargas. Estamos juntos? Então a gente vai pensar no seguinte. Teremos aqui que a integral, não é? Deixa-me mudar aqui a cor da caneta. Teremos aqui que a integral do campo elétrico vezes a área elementar deverá ser ali então igual à quantidade da carga envolvida. Estamos a dizer que esta carga será igual ao quê? Primeiro nós vimos que o cilindro é maciço e a ter que ser, ele está carregado com uma certa densidade. No caso, estamos a dizer que teremos ali uma certa distribuição volumétrica, não é? Esta distribuição volumétrica vimos que é a carga sobre ali o volume. Diremos que a carga interna, no caso, deverá ser igual à densidade vezes o volume. E o volume do cilindro ali interno, este volume aqui interno, a gente consegue ver que é nada mais, nada menos que π vezes o raio. Qual é o raio? É o raio menor. Então teremos ali o raio menor ao quadrado vezes aqui o comprimento, que no caso seria a altura, uma vez que isto vale L, né? O problema já estabeleceu ali que vale L. Então, vezes L. Então, temos aqui a quantidade interna da carga envolvida. Então, diremos que a quantidade interna da carga deverá ser igual à densidade volumétrica multiplicando por π raio ao quadrado vezes o comprimento. Estamos juntos? Agora, qual seria esta área aqui? Esta área aqui é exatamente a área da gaussiana e a gente vê que lá internamente isto tudo vai coincidir. Quer dizer, a amostra que a gente levou internamente, juntamente à gaussiana, terão o mesmo raio. Então vamos dizer que aqui, não é? Isto aqui nesta integral teremos exatamente aqui que o campo elétrico vezes esta área aqui elementar, estamos a falar exatamente da gaussiana. Teremos ali 2π vezes o raio vezes o comprimento. Afinal, trata-se de área. Estamos juntos? Isto deverá ser igual à carga interna envolvida sobre o epsilon zero. E nós vimos que a carga interna envolvida está aqui. Estamos juntos? Então, vamos lá desenvolver isto. Teremos aqui que o campo elétrico vezes 2π vezes o raio vezes o comprimento deverá ser igual à quantidade de carga envolvida. E vimos que ela vale a densidade, não é?
π vezes o raio ao quadrado vezes o comprimento, tudo isso que vai ter que dividir por ε0. E a partir daqui vemos que alguém aqui precisa ser simplificado, que é o comprimento com o comprimento, temos o raio com o raio aqui, temos o π com o π. Estamos juntos? Até que ser, vamos simplesmente dizer que o campo elétrico deverá ser igual à densidade volumétrica vezes o raio, tudo isso que vai ter que dividir por ε0. Estamos juntos? E o 2 aqui, a gente vê que vai passar para outro membro também, vai multiplicar, ou seja, 2 vezes isto aqui. Então, aqui a gente terá como campo elétrico ali originado dentro como sendo isto aqui. E a termos que substituir ali pelos valores, uma vez que já foram estabelecidos ali os valores, a gente vê que aqui teremos que esta densidade volumétrica que vimos que vale 2 vezes 10 elevado a menos 6, no caso Colombo, não é? São Colombo por metros cúbicos, vezes o raio, e tudo isso vai ter que dividir por 2 vezes ε0. ε também vimos ali que vale 2, então teremos aqui 2. E no caso teremos aqui que este pode simplificar com este, teremos isto como sendo a 0,5 vezes 10 elevado a menos 6 vezes o raio. Estamos juntos? Então estamos a dizer que o campo elétrico vai depender do raio. Então aqui podemos dizer que o campo elétrico deverá ser igual. Podemos deslocar esta vírgula para a direita, e a ter que deslocar para a direita estamos a subtrair mais algumas unidades. Então diremos que é 5 vezes 10 elevado a menos 6 menos 1, que é 5 vezes 10 elevado a menos 7 vezes o raio. Então o campo elétrico vimos ali que é 5 vezes 10 elevado a menos 7 vezes o raio. Então aqui está a nossa solução do campo elétrico internamente. Agora, só para calcular o campo elétrico externamente, precisamos analisar da mesma forma. Teremos aqui o cilindro, não é? Temos aqui o cilindro de tal forma que temos aqui o raio, não é? Do centro até esta extremidade teremos aqui um raio. Mas nós queremos alguma gaussiana que nos ajude a entender isso. Então nós queremos um raio de tal forma que este raio seja maior que o raio do nosso cilindro. Então estamos a falar de alguma gaussiana. Quer dizer que a nossa gaussiana estará mais ou menos aqui, não é? De tal forma que queremos estudar a quantidade de linhas que aquele cilindro lá internamente vai emitir. Estamos juntos? Aqui então teremos o seguinte, que esta gaussiana aqui terá um raio de tal forma que este raio é maior que o raio do cilindro. Então estamos a dizer o seguinte, que a nossa integral será integral, não é, do nosso campo elétrico vezes a nossa dA, como sempre, aquela história que todo mundo conhece, a quantidade de carga envolvida sobre o ε0, e a quantidade de carga envolvida nós sabemos que ela sempre vai dar ali a densidade vezes o volume. O volume estamos a dizer que agora é o próprio cilindro, que é o π vezes o raio ao quadrado, agora sim é o raio maior, porque é o raio do cilindro, não é? Vezes o comprimento. Estamos juntos? Agora diremos o seguinte para a área, que a nossa área aqui envolve a gaussiana. Estamos a falar da área desta gaussiana e não do cilindro lá internamente. Estamos juntos? Então teremos aqui que será o campo elétrico vezes esta área aqui elementar vai nos dar 2π vezes o raio, que é o raio da gaussiana, e será R minúsculo, não é? Vezes o comprimento, e que tudo isto deverá ser igual à carga interna, ou seja, a carga envolvida. E a carga envolvida nós vimos que vale a densidade vezes o volume. E o volume ali, conforme nós determinamos, vimos que ele vale a densidade π raio ao quadrado vezes o comprimento, que tudo isso vai ter que dividir por ε0. Muito bem, chegado a este ponto até já nem precisamos calcular, é só pegar aí a caneta e começar a riscar o que deve ser riscado, né? Vimos que aqui o comprimento desaparece com o comprimento, aqui o π desaparece com o π. Estamos juntos? Numa primeira fase é só isso. Então depois vamos dizer que o campo elétrico deverá ser igual a densidade vezes o raio, não é, ao quadrado, que vai ter que dividir por 2 vezes ε0. Estamos juntos? Então teremos mais ou menos isto. Depois também teremos o raio. Estávamos a esquecer aqui deste raio. Teremos o raio. Então está aqui o nosso campo elétrico criado, no caso fora. Até podemos colocar aqui fora. E outro campo lá depois podemos escrever dentro. Depois, se a gente for a substituir, vimos que ali vai dar 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes o raio, vimos que vale 4, 4 ao quadrado, isto é 16, obviamente, isto tudo vezes 2, o ε0 nós vimos ali que vale 2 também, vezes o raio será a função do campo elétrico. Estamos juntos? Quer dizer que o campo elétrico vai depender de como é que este raio varia. Estamos juntos? Depois veremos aqui que o campo elétrico fora será dado por isto, simplifica com isto. Então aqui veremos que o campo elétrico, no caso fora, será dado por este produto aqui, vemos que vai dar 8 vezes 10 elevado a menos 6, tudo isto que vai ter que dividir pelo raio. E no caso estamos a dizer que neste caso aqui, a força, aliás aqui o campo elétrico vai diminuindo com a distância.
Chegado a este ponto aqui, basta então variar os valores de R para perceber qual é o comportamento e a partir daí podemos construir o gráfico. Igualmente aqui também podemos variar os valores de R e percebemos o que acontece com o gráfico. Mas basicamente a ideia do gráfico é a seguinte: se nós temos aqui um cilindro, não é? Imaginemos que temos aqui um cilindro, e vemos que aqui temos o centro e até esta extremidade aqui teremos o raio. Então, podemos ver aqui que este raio aqui, não é? Podemos construir a partir desta linha um gráfico aqui para podermos entender o comportamento. Aqui temos o R e este lado aqui temos o campo elétrico. Estamos a dizer o seguinte, que do centro até esta extremidade vamos tendo cada vez mais cargas. Afinal, a distribuição ali é volumétrica, quer dizer que todo o volume está ocupado por cargas. Então, estamos a dizer que as cargas vão aumentando desde o centro, vão aumentando até chegar à extremidade. O que quer dizer que o campo que a gente consegue sentir neste ponto é muito menor se comparado com o campo que a gente vai sentir aqui e é muito menor se comparado com o campo que a gente vai sentir aqui, porque afinal são contribuições desde o centro até chegar a este maior raio aqui. Funções aqui, não é? Essas funções aqui, vemos que aqui o campo elétrico é função do raio, não é? Então é só substituir aí e depois ver no que vai dar, tá bem? A questão número 7 diz: uma esfera sólida isolada de raio A possui uma densidade de carga de volume uniforme e transporta uma carga total positiva que determine 7.1 diz aí para determinar o módulo do campo elétrico em um ponto fora da esfera. Ok, vamos lá colocar aqui, vamos lá tentar desenhar aqui o que mais ou menos acontece. Temos aqui uma esfera, não é? Temos aqui, vamos supor que isto é uma esfera. E queremos o campo elétrico fora dela. Então vamos ver aqui que ela, de certeza que ela apresenta aqui um volume. Estamos juntos? O que acontece é que no centro da esfera, vamos supor que seja aqui, para qualquer extremidade, temos aqui um raio e aqui vem que o raio vale A. Estamos juntos? Então nós agora vamos desenhar uma gaussiana, né? Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Vamos desenhar agora uma gaussiana de tal forma que do centro, não é, daquela esfera para esta outra esfera aqui fora, no caso é uma gaussiana, podemos ver assim, não é? Envolve aquela outra esfera lá dentro. Podemos ver que é uma gaussiana. Este raio aqui, vamos dizer que vale R. Está bem? Então, o que vai acontecer? Nesta circunstância, a gente percebe que a esfera lá dentro acaba se tornando como uma carga pontual. Em outras palavras, estamos a dizer o seguinte, que aqui teremos que a integral do campo elétrico, dA, deverá ser igual à carga interna envolvida sobre, portanto, ε0. E a termos que ver, a carga interna envolvida envolve a própria esfera, o que quer dizer que a carga interna envolvida é Q. Então vamos dizer que aqui será o campo elétrico, não é? Vamos lá colocar aqui, será o campo elétrico vezes área. A área, na verdade, será de 4π o raio ao quadrado. Na verdade, de que raio estamos a falar? Estamos a falar deste R aqui fora. Está bem? Então vamos dizer raio ao quadrado, que envolve a gaussiana. Isto, na verdade, deverá ser igual ali a carga envolvida, ali a carga interna. E esta carga interna, vemos que ela, na verdade, vai dar Q sobre ε0. Estamos juntos? E aqui a gente vê que o campo elétrico deverá ser igual, e aqui deixa-me puxar para aqui, o campo elétrico deverá ser igual à carga sobre 4π ε0 vezes o raio ao quadrado. E aqui conseguimos ver uma fórmula muito interessante, que é mais ou menos o campo elétrico, dá-se por mais ou menos esta fórmula, que na verdade este é o mesmo campo que seria gerado por uma carga pontual que é localizada no centro da esfera. Estamos juntos? Então, por meio disto já conseguimos resolver aí a questão de 7.1. 7.2 diz o módulo é para determinar o módulo do campo elétrico em um ponto dentro da esfera. Ok, vamos lá ver o que acontece aqui dentro da esfera. Teremos que traçar novamente, deixe-me aqui apagar estas linhas aqui, não é? Estas linhas aqui, só para deixar a coisa um pouco mais bonita, né? Para não termos que voltar a fazer o mesmo desenho. Ok, deixe-me apagar este aqui. Para dentro da esfera, nós temos aqui uma esfera de raio R. Para dentro da esfera, sim, nós teríamos lá uma outra gaussiana, porque queremos uma amostra, né? Então, lá dentro, internamente, a gente teria algo mais ou menos assim. Teríamos do centro até esta extremidade aqui, deixa eu mudar a cor da caneta, do centro até esta extremidade, um raio que nós podemos chamar de R, sendo este R menor que o raio A, desta esfera maior. Estamos juntos? Aqui primeiro nós temos que perceber o seguinte, aqui internamente primeiro nós teremos que achar a densidade da esfera total, e a densidade da esfera é dada por
tanto ali a quantidade da carga sobre o seu respectivo volume. E nós conseguimos ver que esta densidade será dada pela carga sobre o volume, na verdade, será dado por 4 sobre 3 π, não é? O raio ao cubo. E no caso, o raio ali vimos que vale A ao cubo. E trabalhando ainda mais esta expressão, vimos que aqui esta densidade será fração de uma fração e que na verdade não vai passar de 3 vezes a carga sobre 4π A ao cubo. Então, esta é a densidade total da carga. Mas nós podemos também estudar aqui a carga envolvida lá dentro por aquela gaussiana. Teremos aqui que aquela quantidade de carga lá dentro será igual à densidade vezes o volume. O volume exatamente daquela nova gaussiana que a gente traçou lá para achar a carga, aliás, o campo gerado por aquela carga lá internamente. Então teremos aqui que a quantidade de carga lá dentro deverá ser igual a esta densidade vezes aqui o volume vemos que vai dar 4 sobre 3 π o raio ao cubo. No caso, o raio daquela gaussiana, e nós vimos que este raio equivale R. Estamos juntos? Então vamos dizer o raio ao cubo. E nós vimos agora quem é esta densidade, e a densidade foi aqui, portanto, determinada. Temos que a quantidade de carga lá dentro deverá ser igual a 3, que é sobre 4π, não é? Ali A ao cubo, estamos juntos, vezes 4π o raio ao cubo, tudo isso que vai ter que dividir por 3. Estamos juntos? E aqui podemos simplificar sim o 3 com o 3, o 4π com o 4π. Estamos juntos? E aqui a gente vê que a quantidade de carga lá dentro deverá ser igual tanto a carga vezes o raio ao cubo, tudo isso que vai ter que dividir por A ao cubo. Estamos juntos? Aliás, esta é a carga, esta é a carga. Estamos juntos? Ok, então teremos mais ou menos esta aqui. Lembrando também que o Gauss defende que a integral, não é, do campo elétrico, aqui em função à área, deverá ser igual à carga lá dentro, no caso envolvida pela gaussiana, sobre ali o ε0. E nós vemos que isto aqui, o campo elétrico no caso será constante, teremos aqui o campo elétrico, a área na verdade vimos que vai dar ali 4π, não é, o raio ao quadrado, que deverá ser igual à quantidade de carga lá dentro, que como vimos está aqui, dissemos que ela vale Q vezes o raio ao cubo, tudo isso sobre A ao cubo, estamos juntos? E que tudo isso vai ter que dividir por epsilon, ou seja, 1 sobre ε0, estamos juntos? O elétrico na verdade deverá ser igual, aqui podemos simplificar, mas antes podemos até passar primeiro por outro membro. Vamos aqui a carga, o raio ao cubo, tudo isso vai ter que dividir por 4π ε0 vezes o raio ao quadrado vezes A ao cubo. Estamos juntos? E aqui a gente pode simplificar este raio aqui, um raio lá, e este todo raio aqui no denominador. Simplesmente ficamos com o campo elétrico como sendo igual a carga vezes o raio sobre, tanto aqui, 4π ε0 vezes A ao cubo. Estamos juntos? O que a gente pode dizer sobre isto? Na verdade, aqui o campo elétrico da esfera aumenta linearmente com a distância do centro da esfera. A gente consegue ver aqui, aumenta linearmente. Estamos juntos? É só isso. Vamos lá ver a outra questão a seguir. Exato. Se chegou até aqui, de certeza que estás a gostar, então não te esqueças de dar um like. E se ainda não é inscrito, eu acho que já devias te inscrever, pois o tempo é muito escasso, está bem? Ok, vamos lá continuar com esta resolução. Vamos embora. Ok, a questão número 8 diz: determine o fluxo do campo elétrico através de um disco de raio R originado por uma carga pontual colocada a uma distância finita sobre a reta que passa perpendicularmente pelo centro do disco. Ok, primeiro vamos lá aqui desenhar um disco de tal forma que sobre ele, de forma perpendicular, passa uma reta. Digamos que ela, mais ou menos, encontra-se aqui, passa por um ponto que seja o centro, não é? E que a distância do centro ou qualquer extremidade aqui do nosso disco, teremos aqui o raio. Concorda comigo? E nós temos a uma certa distância, não é? Ali do centro, um ponto P qualquer, onde esteja posicionada ali uma carga Q, que seja responsável por criar o campo elétrico. Nas situações anteriores, a gente viu o contrário, na qual o disco é que era carregado com uma certa densidade, a superfície gerava um campo a esta distância. Estamos juntos? Depois ali nós éramos obrigados a calcular ou a entender qual era o comportamento do campo elétrico naquele ponto. Mas agora acontece o inverso, é este ponto aqui, esta carga pontual aqui, que vai gerar um campo ali elétrico, de tal forma que queremos então estudar o campo elétrico, ou seja, o fluxo do campo elétrico sobre esta superfície aqui, sobre este disco, tá bem? Então, uma vez que a gente tem um disco, não disseram qual densidade e tal, vamos lá primeiro parar e pensar no seguinte. Primeiro o que a gente fará? Teremos que tirar uma amostra aqui, um elemento de área, que é mais ou menos, digamos aqui, um anel, mais ou menos este, de tal forma que
sobre este anel teremos aqui mais ou menos um raio que parte do centro até esta extremidade que vamos chamar de A. Concorda comigo? Então estamos a dizer que teremos aqui um certo elemento, não é? Digamos esta espessura aqui, que podemos chamar de elemento de A. Estamos juntos? Ok. E depois teremos que aqui achar uma distância, não é? Deste ponto até a este anel aqui, até este elemento aqui. Depois o que a gente verá? Que aqui teremos um certo ângulo θ. E este ponto aqui, não é? Esta reta que passa aqui até este anel, até este ponto aqui mais ou menos, teremos aqui sim o campo elétrico. Ou seja, não o elemento do campo elétrico, mas sim campo elétrico. E aqui a gente consegue ver que este eixo aqui nós podemos orientar, dizer que ele é o eixo dos Z, tá bem? Ok, e aqui a gente vai dizer que isto é Z0, ou seja, a distância onde se encontra localizada esta carga até ao centro, não é? Mais ou menos até o centro deste disco. E do outro lado a gente consegue ver que aqui nós temos a hipotenusa da coisa, não é? Então esta hipotenusa será dada pela soma dos dois catetos ao quadrado, que quer dizer que isto será A ao quadrado mais o Z0 ao quadrado, tudo isso sob o sinal da raiz, tá bem? Ok. E aqui a gente consegue ver que ao longo deste eixo aqui, podemos projetar esta força aqui, não é? Aliás, este campo elétrico, teremos aqui o campo elétrico na direção Z. Está bem? Então aqui a gente vê que o cosseno do ângulo θ será dado como sendo a razão do Z0 sobre a hipotenusa, que para nós vimos que ela vale a raiz de A ao quadrado mais o Z0 ao quadrado. Aqui está. E portanto nós vemos aqui que o campo gerado por esta carga aqui pontual será dada pela expressão, temos aqui o campo elétrico será igual ali a carga sobre 4π, não é? Deixa-me puxar aqui isto por aqui. Teremos ali 4π ε0 vezes o raio ao quadrado, que quer dizer que teremos aqui o raio ao quadrado, que para nós será mais ou menos este lado aqui, que podemos chamar de R, não é? O raio ali minúsculo, está bem? Então vamos dizer que isto é raio ao quadrado. Aqui a gente consegue ver que o que mais interessa-nos é entender qual é o campo gerado no centro daquele disco. Então a gente vai dizer que o campo gerado naquele disco podemos entender por meio aqui dessas expressões aqui. A gente pode dizer que o campo gerado na direção Z será igual ao campo elétrico vezes o cosseno do ângulo θ. Então aqui a gente pode voltar a esta expressão aqui. Vamos dizer sim que o campo elétrico na direção Z será igual a esta expressão, que é a carga sobre 4π ε0 vezes o raio ao quadrado vezes ali Z0 sobre, afinal, é o cosseno, né? Estou a dizer, isto aqui está a multiplicar pelo cosseno do ângulo θ, conforme a gente viu nesta expressão aqui. O que quer dizer que este cosseno aqui vamos substituir pela sua respectiva expressão, que vale Z0 sobre A ao quadrado mais Z0 ao quadrado, não é? E tudo isto, por sua vez, ali sob o sinal da raiz. Está bem? E o raio aqui ao quadrado a gente vê que é mais ou menos esta hipotenusa aqui. Então vamos dizer que o campo elétrico gerado na direção Z será dado pela carga Q vezes o Z0 sobre 4π ε0. Portanto aqui a gente vê que o raio ao quadrado vai simplificar este expoente, vai simplificar com este índice aqui da raiz, que vai dizer que teremos aqui a raiz de A ao quadrado mais Z0 ao quadrado, e tudo isto, portanto, está elevado a 3 sobre 2. Está bem? Ok. E o que interessa-nos aqui tentar entender é que a termos que ter essa expressão aqui do campo elétrico, precisamos entender ao certo qual será o fluxo sobre este disco. Para tal, é inevitável que a gente use a lei de Gauss. Vamos dizer que o fluxo ali então será dado pela integral do campo elétrico vezes a área elementar sobre aquele disco. Está bem? Então aqui a gente vai dizer o seguinte, que isto será igual a integral, temos aqui esta expressão, não é? Que é o campo elétrico que vale a carga vezes o Z0 sobre 4π ε0, multiplicando ali pela raiz de A ao quadrado mais o Z ao quadrado, tudo isto elevado a 3 sobre 2, não é? dA, que é o elemento de área. Mas importa ainda assim conhecer quem é este elemento de área. Se termos que voltar para aqui para entender mais ou menos este elemento de área, teremos o seguinte. Este elemento de área será igual a 2 vezes, afinal, é algo circular, né? Teremos 2 vezes π. De que estamos a falar? O raio, que no caso é A, estamos juntos? E aqui vezes o dA, que é o elemento de área. Estamos juntos? Este elemento aqui do raio, quer dizer. Então aqui a gente vê que basta pegar essa expressão aqui e substituir no lugar ali da respectiva área que já temos a coisa. Estamos a dizer o seguinte, que aqui no lugar da área vamos substituir aquela expressão lá, tá bem? Então aqui a gente vê que isto, ou seja, o fluxo será dado pela integral da carga, não é? Vezes o Z0, tudo isto vai ter que dividir por 4π ε0, não é? E
Aqui a gente vê que teremos a ao quadrado mais o z0 ao quadrado, tudo isto sob o sinal da raiz, elevado a 3 sobre 2. Agora, este elemento aqui de área vamos substituir por 2 vezes o π, vezes ali a área, que no caso é o raio, quis dizer, vezes o elemento do raio, que é A. Estamos juntos? E aqui a gente vê que isto vai nos dar o seguinte. Também podemos estabelecer o limite da integral. Aqui a gente vê que o elemento que a gente extraiu foi ao longo do raio. Podíamos escolher um outro elemento aqui, como também qualquer outra posição, mas a verdade é que nós estamos a variar desde 0 até a extremidade, onde vale o raio. Estamos a dizer que o limite agora da integral será assim de 0 até raio. Estamos juntos? Ok. E a ter que ser, nós conseguimos ver que esta integral é sempre em função a, não é? A este aqui, ao A, que é o raio. Então aqui a gente pode tirar isto aqui, tudo isto como sendo constante, o que não tiver A, né? Então aqui a gente terá o seguinte, que a integral, isto será igual, no caso o fluxo, de 0 até R, não é? Então deixa-me puxar aqui primeiro, teremos aqui a carga, o Z0, o π, não é? Sobre 4π, ε0, a integral de 0 até R, de 2 vezes A dA sobre A ao quadrado mais o Z0 ao quadrado, tudo isto sob o sinal da raiz quadrada. Aliás, ainda podemos dizer que isto aqui é elevado a 3 sobre 2. Uma coisa muito interessante aqui, se calhar a pergunta que pode surgir é por que eu deixei este 2 vezes A dA fora, aliás, dentro da nossa integral. O que eu quero é que a gente primeiro perceba que a derivada disto que está aqui dentro vai nos dar exatamente 2 vezes A. Concorda comigo? A derivada disto que está aqui dentro. O que quer dizer que isto vai nos ajudar quando estivermos a condicionar a nossa integral, ou seja, quando formos a utilizar o método de substituição. Eu penso que esta é uma integral bem simples aí de resolver, não é? Então vamos lá só trabalhar com esta parte aqui. O que nós teremos? Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Teremos o seguinte, que seja, vamos condicionar, seja U igual a ao quadrado mais o Z0 ao quadrado. Então, se isto é verdade, eu posso derivar isto. Ou seja, estou a derivar a minha função U em função, portanto, a. Isto quer dizer que vai me dar 2 vezes A. O que quer dizer que o meu DU vai ser igual a 2 vezes A dA. Então, se isto é verdade, eu também posso observar ali os limites. Que primeiro limite eu disse que era 0. O que quer dizer que quando o A for igual a 0, teremos que então o U será igual a 0 ao quadrado mais o Z0 ao quadrado, que vai dizer, ou seja, que quer dizer que isto vai dar Z0 ao quadrado. E se o A for igual ao raio, terei então aqui que o U será igual ao raio ao quadrado mais o Z0 ao quadrado. Portanto, já tenho aqui os limites, novos limites estabelecidos. Então aqui, aplicando esta integral aqui, não é? Substituindo e tal, teremos que isto será carga Z0 vezes o π, que este π eu posso simplesmente procurar simplificar estes dois aqui, né? Então terei o seguinte, terei aqui que isto é Q vezes Z0 sobre 4ε0, não é? A minha integral agora vai partir de Z0 ao quadrado, não é? Até R ao quadrado mais o Z0 ao quadrado. Estamos juntos? E aqui a nossa nova integral será do tipo du sobre u elevado a 3 sobre 2. E aqui a gente pode resolver esta integral simplesmente passando este u elevado a 3 sobre 2 para o numerador. Teremos aqui Q vezes Z0 sobre 4ε0, não é? Teremos aqui isto como sendo a integral de Z, 0 elevado a 2, o raio ao quadrado, mais o Z0 ao quadrado, U elevado a menos 3 sobre 2 du. Estamos juntos? E esta integral também é bem simples. Basta ali então que a gente diga o seguinte. Temos aqui o 4ε0. Diremos aqui então que isto é U elevado a menos 1 sobre 2 sobre menos 1 sobre 2. Tá bem? Aqui então a gente vai dizer que esta integral, nos seus limites, de Z0 ao quadrado até R ao quadrado, Z0 ao quadrado. Tá bem? Aqui ao quadrado. Aqui então a gente vai dizer que a carga Z0 sobre 4ε0 vezes, não é? Aqui a gente terá mais ou menos menos 2, é fração de uma fração, manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Aquela história que todo mundo conhece. Depois tudo isto vai ter que dividir pela raiz de U nos seus limites de Z0 ao quadrado até R ao quadrado mais o Z0 ao quadrado. Está bem? Ok, vamos lá só desenvolver isto. Teremos aqui que a carga vezes o Z0 sobre 4ε0 vezes aqui a história mais uma vez. Podemos simplificar, e aqui a gente consegue ver, podemos simplificar este 2, não é? Com um 2 aqui no 4, está bem? Então aqui a gente terá o seguinte, que isto é menos 1 sobre
a raiz de U, mas que nós também podemos simplesmente operar isto, né? Substituir ali os limites. Teremos aqui então 1 sobre a raiz de R ao quadrado mais o Z0, não é? Ao quadrado, aqui, menos 1 sobre a raiz de Z0 ao quadrado. Depois, chegado a este ponto, basta ali então operar isto. Vamos lá esquecer isto, depois no final havemos de trazer para depois operarmos ele para ver no que isto vai dar. Teremos aqui 1 sobre, não é? Estou a esquecer alguma coisa aqui fora. Teremos aqui a raiz de quem? R ao quadrado mais o Z0 ao quadrado, não é? Menos 1 sobre, eu posso simplificar aqui este expoente aqui, não é? Com o índice da raiz. Então aqui eu simplesmente vou dizer que isto é Z0, tá bem? Ok, depois aqui a gente vai dizer o seguinte, que isto é 1 sobre, aqui dentro eu posso trabalhar um pouco mais esta expressão ali, não é? Eu tenho 1 sobre a raiz de R ao quadrado mais o Z0 ao quadrado. Eu posso evidenciar o Z0 ao quadrado, dizendo simplesmente o seguinte, e que o Z0 ao quadrado vai multiplicar pelo raio ao quadrado sobre o Z0 ao quadrado mais 1. Afinal, evidenciei o Z0 ao quadrado, não é? Então, aqui também posso tirar este Z0 fora da raiz. Afinal, o seu expoente é igual ao índice da raiz. Eu posso simplesmente tirá-lo dali, dizendo que é Z0, não é? Ali a raiz de R ao quadrado sobre o Z0 ao quadrado mais 1, não é? Mais ou menos desta forma. Então, aqui a gente vai colocar aqui. Teremos aqui o Z0 multiplicando pela raiz de R ao quadrado sobre o Z0 ao quadrado mais 1, não é? Isto aqui podemos até apagar, agora já é inútil. Menos esta expressão que a gente tem aqui. Afinal, temos ali 1 sobre Z0. Estamos juntos? E aqui a gente consegue ver que temos alguma coisa que se repete. Temos aqui o Z0 e o Z0. Podemos tirar dali, não é? Então vamos lá evidenciar o Z0. Teremos aqui que isto vai dar 1 sobre o Z0 multiplicando por 1 sobre, não é? Aqui 1 sobre a raiz de R ao quadrado sobre o Z0 ao quadrado mais 1 menos 1, não é? Aqui teremos menos 1, esta expressão aqui. Depois podemos voltar e relembrar o x que a gente deixou lá do outro lado. Afinal, o que aquilo vale? É mesmo Q vezes Z0 sobre 4ε0 multiplicando por menos 1, tudo isto vezes 1 sobre Z0, que vai ter que multiplicar por 1 sobre a raiz de raio ao quadrado sobre Z0 ao quadrado também, isto mais 1 menos 1, não é? Mais ou menos assim. E aqui a gente pode ver que pode sim simplificar isto com isto, não é? Teremos aqui simplesmente o... ok. Eu acho que havia pulado uma coisa muito interessante. Quando eu simplifiquei este 2 aqui, devia ser com um 2 aqui no 4. O que quer dizer que aqui é importante que a gente reveja isto, que aqui, este 4 aqui, terá que ser 2, tá bem? Então vamos colocar aqui 2. Então, simplificando isto, teremos como solução Q sobre 2 vezes epsilon. Este sinal negativo aqui vamos multiplicar para esta expressão aqui dentro. Vamos distribuir. Então, isto ficará negativo, não é? E aqui ficará negativo e aqui positivo. Estamos juntos? Então, aqui a gente terá o seguinte. Teremos aqui, isto vai multiplicar por 1 menos 1 sobre a raiz de R ao quadrado sobre Z0 ao quadrado mais 1. Estamos juntos? Vamos lá ver o que a próxima questão diz. Ok, vamos lá para a questão número 9. E resolvemos muitas questões que têm a ver com o campo elétrico, que eu acho que até podemos mudar de língua, né? Podemos mudar de língua. Vou já explicar isso aqui em russo, está bem? A questão diz... Aliás, vou explicar em russo mesmo, tudo será em russo. Mnoko hiwa. Mpanye etuyo so empata, não é? Epakingwe ne etuyo so hirnampua, mas impia mpaka R. Mas etuyo ne yote esingwe, otika na waya ke reke, enro mpaka etuyo so nihania ro. Ovnyakaru moni here mpaka ka itusaya. Gráfico ha moni heraka. Sai enira ne a etuyo. Brincadeira, isto não é russo, coisa nenhuma, tá bem? Ok, vamos lá explicar. Okay, a questão número 9 diz que determine... Muito bem, a questão número 9 pede aí então para determinar o campo elétrico originado por uma carga, aliás, por um cilindro oco infinito de raio R, carregado uniformemente com uma densidade superficial, temos aqui a densidade superficial, e pede-nos aí então para depois esboçar o gráfico, está bem? Como o cilindro é infinito, a distribuição de carga é uniforme. Podemos então explorar a simetria cilíndrica para simplificar o cálculo do campo elétrico. Está bem? Vamos aqui dizer o seguinte.
Na verdade dizem que o cilindro é infinito. Então eu vou cá desenhar alguma coisa que na verdade é algo também infinito, não é? E que isto é oco, para começar, isto é muito oco. Então, aqui estamos aqui, vamos supor que isto é um cilindro, não sou bom a desenho, né? Vamos supor que isto aqui seja cilíndrico, está bem? E que a gente vê que do centro até a borda ou até a extremidade a gente vê que isto vale raio, está bem? Temos aqui um raio. E a gente quer então achar o campo elétrico originado por este cilindro oco. Primeiro nós podemos determinar o campo elétrico mediante duas situações. Primeiro no interior do cilindro, depois fora do cilindro. No interior do cilindro a gente teria que traçar uma gaussiana. Então imaginemos que aqui internamente tenhamos também um outro cilindro, não é? Um outro cilindro, mais ou menos assim, que na verdade trata-se de uma gaussiana, cuja esta gaussiana tem um raio aqui que chamamos de R, está bem? Então aqui a gente vê que este R é menor que o raio maior do cilindro externo, está bem? Então aqui a gente vê que por meio ali do Gauss, vamos definir que a integral da superfície fechada, no caso da superfície gaussiana do campo elétrico, dA, que no caso é o elemento da área, deverá ser igual ali à quantidade da carga envolvida sobre o ε0. Está bem? Então vamos calcular primeiro para esta situação, no qual queremos entender o campo elétrico no interior daquele cilindro. Então aqui a gente vê que isto seria, na verdade, algo que nos remeteria a pensar da seguinte forma. No interior do cilindro, eu vou já tentar fazer um zoom, vou desenhar aqui, fazer um zoom, temos algo mais ou menos assim, não é? No interior, a gente vê que se a gente tiver um elemento de carga posicionado nesta posição aqui, digamos nesta posição, teremos sempre um outro elemento que se encontra numa posição oposta, também está sempre disposto para aniquilar, ou seja, quando este cria um campo aqui neste ponto para este lado, de certeza que este elemento vai também criar, este elemento aqui, vai criar neste mesmo ponto aqui um campo elétrico oposto. Então eles vão sempre se aniquilando, que vai dar a entender que no centro disto aqui não teremos o campo elétrico. Aliás, simplesmente podemos dizer que o campo elétrico é nulo, está bem? Então aqui a gente vê que no centro, aqui o campo elétrico será nulo. Não precisamos bater a cabeça, mas podemos entender sob o ponto de vista do campo elétrico gerado por este cilindro na parte exterior. Na parte exterior teríamos que também traçar uma gaussiana. Digamos, vamos traçar aqui a gaussiana que envolve aquele cilindro infinito, não é? Não conhecemos qual é o comprimento, mas nós queremos apenas entender como é que ele vai se comportar ali. Está bem? Ok, então aqui a gente vê o seguinte, que o novo cilindro criado, é este mais ou menos, apresenta aqui um raio, podemos chamar de raio-linha, está bem? Só para esquecermos este primeiro raio aqui. Temos aqui um raio-linha, que na verdade este raio-linha é maior que o raio do cilindro contido lá no seu interior. E que então para traçar a gaussiana seria bem simples. Primeiro teremos que estabelecer aquela relação que é a superfície fechada, no caso a integral da superfície fechada do campo elétrico, dA, que no caso é o elemento ali de área do cilindro, ou seja, da superfície gaussiana, deverá ser igual à quantidade de carga ali envolvida ou simplesmente ali internamente. Estamos juntos? Tudo isso que vai ter que dividir por ε0. E aqui a gente pode entender o que acontece exatamente com esta carga interna. A carga interna a gente consegue ver que será nada mais nada menos que a densidade superficial que vai multiplicar pela área, na qual se encontra distribuída esta carga, que é 2π vezes o raio vezes o comprimento do cilindro, está bem? Ok. E aqui a gente pode até descobrir quem é esta área aqui. Afinal, estamos a falar desta superfície gaussiana aqui, que apresenta um raio-linha. Então, nós vamos dizer que aqui vai dar o campo elétrico, uma vez que o campo elétrico, no caso, será constante, vezes aqui 2π, vezes o raio, no caso da gaussiana, vezes o comprimento, que será igual a esta carga aqui internamente envolvida, que é dada por isto aqui, que é a densidade superficial, 2π vezes o raio, não é? Aqui vezes o raio, vezes o seu comprimento sobre ε0. E aqui a gente vê que de cara logo a gente pode simplificar o 2π com o 2π, o comprimento com o comprimento e simplesmente ficamos com o seguinte. Teremos aqui que o campo elétrico será dado ali pela densidade superficial vezes o raio, tudo isso que vai ter que dividir por ε0 vezes R. E aqui a gente consegue ver que o campo elétrico ele varia ali na razão inversa do raio, está bem? Então aqui a gente tem mais ou menos a relação que vai nos ajudar a determinar o campo elétrico no exterior do cilindro, sendo aqui o R maior que o raio do cilindro, está bem? Agora para desenhar o gráfico, isto aqui é bem simples de entender. Primeiro nós temos aqui um cilindro, vamos lá tentar puxar um pouco mais para baixo para entendermos isto aqui. Assim está bom. Temos aqui um cilindro, não é? Temos aqui um cilindro. Nós dissemos agora, há minutos, que aqui internamente o seu campo será nulo. E a gente vai percebendo que no interior, em qualquer ponto que seja, mas no interior do cilindro o campo é nulo. E que desta extremidade até esta extremidade nós temos aqui o raio, que vale R, está bem?
Aqui valendo R, vamos lá traçar uma linha que seja mais ou menos assim, assim. Estamos a construir um sistema aqui coordenado, no qual este lado nós temos o raio, ou seja, o raio R, não é? Depois aqui a gente vê que é o campo elétrico, está bem? Então, estamos a dizer que aqui nós teremos uma assíntota. Esta assíntota é exatamente igual ao raio. Quer dizer que a carga, não é? O campo elétrico vai se comportar mais ou menos desta forma. E faz sentido. Quer dizer que o campo é máximo aqui nesta superfície, bem próximo desta superfície. Quanto mais nos distanciamos, há de haver a queda, não é? Deste campo elétrico. Eu penso que até aqui foi bem simples, né? Foi muito bem claro. Ok, vamos lá ver o que diz a próxima questão. Desculpa aí, se estiver a correr, peço para deixar aí nos comentários, a gente melhora no próximo vídeo. Uma vez estamos a correr contra o tempo, queremos resolver a ficha toda, então mesmo por conta disso que estou mais ou menos a correr. A questão número 10, eu penso que é uma questão que precisa de muito cuidado, menos rapidez, pois temos que entender realmente ao certo o que está a acontecer neste problema aqui, está bem? Ok. A questão diz o seguinte: um cilindro condutor longo e por sinal muito comprido com uma carga mais que, não é? É circundado por uma casca condutora cilíndrica concêntrica com carga igual, e aqui a menos 2 vezes a carga. Determine a distribuição do campo elétrico em todo o espaço do sistema. Ok. Queremos aqui entender a distribuição do campo elétrico em todo este sistema. Vamos lá primeiro fazer algo muito interessante. Terei que ser muito cuidadoso. Temos aqui um raio, aliás, um cilindro, não é? De tal forma que este cilindro vai nos interessar apenas estudar essa parte frontal aqui, não é? Depois temos uma outra casca cilíndrica, não é? Até deixe-me fazer isto. A partir daqui, depois eu penso que aqui podemos conseguir enxergar. Depois daqui já vem algo interrompido. Aqui a gente já não consegue ver absolutamente nada internamente. Depois esta parte aqui assim, esta parte aqui também assim. E aqui o nosso cilindro, com certeza, vem. Até deixa-me fazer isto, para aumentar um bocado isto aqui, né? Para aumentar um bocadinho isto, assim. Tá bem? Então vamos fazer assim, até aqui. E esta parte aqui conseguimos enxergar, mais ou menos assim. É o que acontece. Estamos a dizer que primeiro nós temos um cilindro, não é? Este cilindro aqui. Este aqui que a gente consegue ver. Que é o cilindro carregado com uma carga mais que. Depois temos um outro cilindro, na verdade que é uma casca, não é? Que é uma casca, esta aqui, que vai circundar este cilindro aqui carregado com carga mais que, tá bem? Depois, o que acontece? Este é carregado, este cilindro interno é carregado com uma carga mais que e este externo com menos 2 vezes a carga Q. E aqui o que a gente quer entender é o certo qual é a distribuição da carga. Para tal, nós temos que entender uma coisa muito interessante aqui. Eu quero que a gente veja que do centro deste primeiro cilindro aqui, não é? Do centro até esta extremidade aqui, ou seja, até a sua borda, teremos aqui um raio 1. Podemos chamar de raio 1. Novamente, do centro até esta extremidade aqui, teremos o raio 2. Tá bem? Então, o que a gente vai fazer será de traçar as gaussianas para entendermos o que acontece ao certo com este problema. Primeiro, vamos lá ver 3 situações. Primeiro, que é dentro desta aqui. Segundo, entre as duas. E terceiro, fora de todas elas. Tá bem? Então, aqui a gente verá o seguinte, que... deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Vamos traçar aqui uma gaussiana aqui internamente, não é? Aqui internamente, e entendermos qual é o campo elétrico ali no interior daquele cilindro ali carregado com a carga mais que. E a gente vê que... quando o raio, não é? O raio desta gaussiana que nós estamos a escolher agora, né? Quando o raio for menor que o raio 1, o que vai acontecer? Ali, na verdade, o campo elétrico será igual a zero. Por quê? Porque este condutor aqui internamente encontra-se em um equilíbrio eletrostático. Tome nota, para todo condutor que se encontra em equilíbrio eletrostático no seu interior, o campo elétrico é zero. Isso aqui é inevitável que aconteça, está bem? Então, a primeira situação já foi aí verificada. Vamos lá agora estudar, não é? Aí o campo elétrico entre as duas. Quer dizer, temos aqui uma gaussiana que seja menor que o raio 2 e ela é maior que o raio 1. Concorda comigo? Então, o que vai acontecer aqui nestas duas? O que acontece aqui é que
esta gaussiana encontra-se no interior do cilindro oco. E para este cilindro aqui, não é, de raio R, acontece que no seu interior, não é, no centro, no seu interior, o campo elétrico é nulo. Então não nos interessa saber o que acontece com ele, pois no seu interior o campo elétrico é nulo. O que quer dizer que apenas teremos que estudar as gaussianas, digamos, a gaussiana que envolve, digamos, este cilindro aqui interno. Estamos juntos? Então a gente vai dizer o seguinte, que ali teremos aqui uma integral, deixa-me aqui mudar a cor da caneta. Teremos aqui uma integral do campo elétrico, vezes aquele elemento ali da área, daquela gaussiana ali que envolve, vezes a carga. A carga ali é apenas mais que, ou seja, a carga do cilindro interno que vale mais que, ou seja, teremos aqui a carga sobre ε0. E afinal, este campo elétrico aqui vimos que é constante, então temos campo elétrico vezes aqui este elemento aqui de carga, aliás, este elemento aqui da área que vai dar 2π vezes aquele raio ali da gaussiana que é R vezes o seu comprimento, que será igual à carga sobre ε0. Ou seja, aqui vemos que o campo elétrico na verdade vai ser igual ali a 2π, aliás, a carga sobre 2π ε0, o raio, não é? Ali vezes o comprimento. Temos aqui uma situação na qual estamos aqui perante uma situação na qual este raio da gaussiana é maior que o raio 2 e, consequentemente, estamos a admitir também que ele é maior que o raio 1. Nisto aqui estamos a dizer o seguinte, teremos aqui a integral, não é, do campo elétrico, não é, em função do seu elemento ali de área, como sendo igual à carga total sobre aqui o ε0. E nisto aqui a gente consegue ver o seguinte, que esta carga total aqui, estamos a dizer as cargas ali envolvidas, estamos a dizer que esta carga total será igual a mais Q mais menos duas vezes a carga Q, ou seja, teremos menos a carga Q, como sendo a carga total. Então isto aqui é importante, vamos lá levar para este lado aqui, teremos aqui que este aqui é o nosso campo elétrico, portanto, constante. Teremos aqui o campo elétrico vezes este elemento aqui de área, que na verdade será 2π R, não é, vezes o comprimento, como sendo igual a menos a carga sobre ε0. Tá bem? Então aqui temos que o campo elétrico será igual a menos a carga sobre ali 2π, deixa-me escrever bem isto aqui, 2π ε0, não é, vezes o raio vezes. Nós temos aqui o campo elétrico mais ou menos resultante ali da gaussiana que a gente traçou ali, circundando, na verdade, todo aquele cilindro. Chegando até aqui, nós conseguimos perceber que o tempo já nos é escasso, a ter que ser a questão número 11 e as questões aí restantes, as questões suplementares, deixamos ou reservamos para um outro vídeo a seguir, que na verdade a produção desse vídeo vai depender da quantidade das mensagens que forem a solicitar esta resolução. Ou seja, deixa aí nos comentários se realmente acha que a questão 11 e as questões suplementares merecem uma terceira parte. Está bem? Depois disso vamos à ficha 3. Não fique para trás, em seguida vem aí já a resolução da ficha 3. Está bem? Então, até o próximo vídeo. Tchau!